Opa, tudo bem? Meu nome é Pedro Naval e hoje a gente está aqui para ler mais um salmo juntos. O nosso objetivo aqui, lendo os salmos, é aprender a orar ao nosso Deus. Porque muitas das vezes a gente não sabe nem o que orar, muitas das vezes a gente não tem o que orar. Falta força e por aí vai, e eu creio que os salmos eles estão aqui também para isso, para nos ajudar e nos dar força a conversar com o Senhor, a criar intimidade com Ele. Então hoje a gente vai ler o Salmo 6 e que Deus ele possa falar ao meu coração e ao seu coração. Então nesse momento eu quero que você, se puder, se você tem sua Bíblia aí, pausa, pega a sua Bíblia, abre no Salmo 6 e vamos ler juntos. Se não, pode ficar só ouvindo, tá tudo bem. Salmo 6 vai nos dizer assim: ao músico-chefe de Neginote, sobre Seminete, Salmo de Davi. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu ardente descontentamento. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque sou fraco, ó Senhor. Sara-me porque os meus ossos estão perturbados. Minha alma também está dolorosamente perturbada. Mas tu, ó Senhor, por quanto tempo? Retorna, ó Senhor, liberta a minha alma. Ó, salva-me por causa das tuas misericórdias. Porque na morte não há lembrança de ti. No túmulo, quem dará graças? Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço a minha cama nadar. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Meu olho está consumido por causa da mágoa. Ele envelheceu por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós trabalhadores da iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor receberá a minha oração. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e dolorosamente perturbados. Que eles retornem e sejam envergonhados repentinamente. Esse aqui é um salmo de Davi. Eu não sei se você conhece a história de Davi, assim, digamos que mais aprofundadamente, né? Mas é uma leitura que eu recomendo você ter. Todos nós sabemos, assim, quem é Davi em geral, né? Assim, quem ele foi, né? O rei Davi. Essa própria fala já diz muito. Mas o rei Davi é conhecido por ser, também, algo que eu creio, você já sabe, o homem segundo o coração de Deus. E por que isso? Porque talvez há várias interpretações sobre isso, mas algo que Deus ele falou comigo é que Davi ele é o homem segundo o seu coração. Porque você pode dar uma olhada lá na Bíblia, você pode dar uma olhada lá em toda a história de Davi, tá lá se eu não me engano, lá em 1 Samuel, não sei se vai até 2 Samuel, mas tá por ali. Davi, eu creio que ele seja o homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele fez várias atrocidades, vários pecados. Ele matou muita gente, mas não muita gente simplesmente matou na guerra, porque há tempos de guerra em que coisas como essa vão acontecer, né? Matança e tal. Mas ele era um homem sanguinário também, por quê? Porque ele cometeu vários pecados, como por exemplo, se sentir atraído por uma mulher e mandar o seu marido, como ele era rei, ele tinha autoridade, ele mandou o marido daquela mulher para a guerra, o colocou à frente de batalha, mandou seus generais colocar esse homem à frente da batalha para que ele morresse logo, para que ele pudesse possuir a outra mulher para ele, a mulher daquele cara. Então, tipo assim, Davi, a gente pode olhar para a vida dele e falar assim, cara, esse homem era um canalha. Mas mesmo assim a gente vê na palavra falando assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o porquê disso?
Talvez há várias coisas que nós podemos argumentar aqui, mas algo que eu vejo é que Davi, primeiramente, ele era um homem que se arrependia do seu pecado. E sabe o que quer dizer arrependimento? Arrependimento não é voltar atrás. No grego, arrependimento, a palavra no grego a tradução é metanoia. E metanoia não quer dizer você voltar atrás, mas metanoia quer dizer mudança de direção. Tanto que há passagens na palavra que vai falar que Deus se arrependeu, mas também outras passagens vai falar assim que Deus não é como homem para que se arrependa. Então a Bíblia ela se contradiz? Não. Na verdade é um erro de tradução, é má tradução, sabe? Porque na verdade a palavra fala, quando fala, e Deus se arrependeu, e Deus mudou de direção. Havia um momento em que Deus ele quis matar todo o povo, toda a congregação de Israel quando eles estavam no deserto, por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão e por ter várias e várias vezes abandonado ao Senhor e servido a outros deuses. Mas teve um momento em que Deus decidiu fazer isso, em que Deus jogou uma praga, e a praga começou a consumir todo o povo. Mas então Moisés foi lá e intercedeu pelo povo e falou ao Senhor para que convenceu a Deus, digamos assim. Pensei, você conversar com Deus ali de amigo para amigo, digamos assim. Mas claro, reconhecendo que Ele é seu Senhor também. E falar, Deus, não faz isso. Tem misericórdia desse povo, como o Senhor tem misericórdia de mim. E Deus, Ele deixou passar a sua ira. E daí, Ele poupou o povo. Até me perdi de onde que a gente estava, mas voltando lá na história de Davi. Davi ele fez várias coisas ruins, porém, ele se arrependia. Lembrei, lá no deserto, então Deus ele mudou de direção, não é que ele voltou atrás, mas ele falou assim, tá, eu vou poupar o povo e vou seguir com esse povo. Ele ia matar o povo, mas ele mudou de direção, metanoia, não é arrependimento, mas metanoia. E Davi, quando ele se arrependia, quando Davi, metanoia, Davi ele mudava de direção. Como assim, Pedro? Não é que Davi ele se arrependia, então ele voltava atrás daquilo que ele fez, não é isso. Davi ele já fez, mas ele entende que o quê? Que a misericórdia de Deus é suficiente para todo o pecado. Davi ele era um homem que ele vivia lá no Antigo Testamento, debaixo da lei. Mas ele era um homem que já conhecia a graça do Senhor. Essa graça que hoje nós vivemos. Ele vivia no Antigo Testamento, mas com um coração e uma mentalidade de Novo Testamento, da nova aliança que nós vivemos hoje. E muitas pessoas têm vivido no Antigo Testamento que acham que é pela sua obra que ela vai ser salva. Que é pela sua alma que ela... Que é pela sua alma não, que é pela sua obra, aquilo que ela consegue fazer. Que Deus fará também na vida dela. Quando na verdade o Senhor, Ele nos deu tudo. Ele já nos deu tudo antes de nós estarmos aqui, antes de da gente nascer. Pela sua graça, não pelo aquilo que a gente fez. E Davi, quando pecava, tem uma coisa que ele fazia. Ele se arrependia, ele metanoia. Então, onde que eu quero chegar com isso? Davi ele não voltava a pecar naquele mesmo pecado. Coisa que talvez, eu admito, eu faço. Talvez você que está me assistindo faz também. Como pode alguém cometer um pecado e não cair nesse mesmo pecado novamente? Eu digo isso porque a palavra não fala. A palavra não fala isso. Mas a palavra mostra que, diante de todo o pecado que Davi foi praticando, que Davi foi caindo, que Davi foi fazendo, a palavra fala que ele não volta a pecar naquele mesmo pecado. Mas ele se arrepende. Sabe por quê? Porque erros todos nós cometemos. Mas agora, quando nós repetimos o mesmo erro, é sinal de que nós não aprendemos com aquele erro.
é sinal de que nós não nos arrependemos do erro. Entendeu? Muitas das vezes nós nos colocamos diante de Deus, oramos a Ele e falamos que nos arrependemos, a gente chora, a gente esperneia, a gente sente um sentimento, né, um ressentimento daquilo que a gente fez. Mas depois vai lá e volta a praticar aquela mesma coisa. E é sobre isso. Deus ele tem nos chamado para nos arrependermos. E essa é a mensagem principal do Evangelho. Mas nós mesmos cristãos não temos entendido isso. Se arrepender de verdade é não voltar a praticar aquilo que a gente tem praticado. Vamos começar a ler aqui. Salmo de Davi. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu ardente descontentamento. Como a gente estava falando, Davi ele conhecia da misericórdia do Senhor. No 2 vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu sou fraco. Ó Senhor, sara-me porque os meus ossos estão perturbados. O apóstolo Paulo ele vai falar várias vezes, de várias formas, que a gente deve se gloriar nas nossas fraquezas. Isso é uma das coisas que Paulo fala. Me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele também fala, porque é quando eu estou fraco que eu estou forte. Porque é nas nossas fraquezas que Deus se aperfeiçoa. A força de Deus ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque é justamente nas nossas fraquezas que nós conseguimos entregar-nos de todo o coração ao Senhor. Porque quando a gente é bom em alguma coisa, a gente faz por si só. A gente faz por nós mesmos. Quando a gente é bom em alguma coisa, quando a gente é forte naquilo, a gente quer fazer com a força do nosso braço, com a força da nossa autoridade aqui na Terra. Se você é dono de alguma coisa, se você tem vários contatos, você quer fazer na força dos seus contatos, na força daquilo que você tem de poder, de autoridade. Porém, a palavra fala, e esse versículo, se eu não me engano, está lá em 2 Crônicas, acho que no capítulo 8, não sei muito bem, que vai falar assim, que os olhos do Senhor, eles passam de um lado para o outro da terra. Sabe para quê? Os olhos do Senhor passam de um lado para o outro da terra, buscando se fazer forte, em lugar daqueles que o amam. Ou seja, os olhos de Deus eles estão buscando pessoas que o amam de verdade, que o amam de todo o seu coração. Para quê? Para Ele se fazer forte em lugar deles. Deus ele quer se fazer forte no lugar das suas fraquezas. Quando a gente reconhece que a gente é fraco, que a gente não pode nada, não é que Deus ele quer que a gente se humilhe para Ele poder fazer alguma coisa, mas é que na nossa humilhação nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós colocamos à frente de nós abrimos caminho para a força de Deus fazer algo na nossa vida. Por isso o rei Davi vai falar assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu ardente descontentamento. Porque o rei Davi ele sabe que Deus ele não se agrada do nosso pecado. Sabe por quê? Porque o nosso pecado, ele nos afasta do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque sou fraco. Ó Senhor, sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. No 3. Minha alma também está dolorosamente perturbada. Mas tu, ó Senhor, por quanto tempo? Minha alma está perturbada, Senhor. Por quanto tempo o Senhor não vai me ajudar? Por mais que muitas das vezes a gente pense assim, que a gente está questionando a Deus, não é a questão de questionar,
mas é questão de ter sinceridade com o Senhor. A palavra ela vai nos dizer que Deus ele ama um coração reto. Os vizinhos estão fazendo barulho aqui agora. Espero que você não esteja ouvindo. Mas fica até difícil de concentrar. Mas é isso. O diabo ele faz barulho lá fora. Ele tenta nos incomodar. Mas nós devemos nos manter na direção do Senhor. O que eu acabei de falar aqui, que Deus ele ama o coração reto. Um coração que anda no caminho que é Jesus, que presta atenção no caminho que é o Senhor. Ah, dá vontade de pausar, sabe? Deus ele ama um coração que não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Que não fica pensando nas coisas que estão lá fora, mas que pensa nas coisas que são do alto. Verso 4. Retorna, ó Senhor, liberta a minha alma. Ó, salva-me por causa das tuas misericórdias. A palavra do Senhor vai falar que as misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Eu creio que isso é um recado do Senhor, assim como quando ele fala quantas vezes nós devemos perdoar, ele fala perdoa 70 vezes 7. Isso eu creio que acho que dá mais de um perdão por minuto, sabe? Quando na verdade o que o Senhor está falando para nós não é que você tem que perdoar tantas vezes, é que você não deve nem se ofender. Jesus, quando ele estava na cruz, ele vai falar assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles, você perdoando ou não, aqueles que te fazem mal, você perdoando ou não, ou você se faz mal, a pessoa te perdoando ou não, sabe o que vai acontecer? No grande dia você vai passar pelo julgamento de uma forma ou de outra. Mas Jesus ali naquele momento ele fala assim: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque ele já tinha perdoado. Ele já não tinha nada com aquilo. Ele não se ofendeu com a ofensa que eles jogaram, com a zombação que eles jogaram, com o mal que eles fizeram, com as chagas, com os machucados, com a condenação injusta que fizeram com ele. Ele não se ofendeu, ele não falou eu vos perdoo. Ele sendo Deus, ele não falou eu vos perdoo, mas ele falou Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando a palavra fala assim também que as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã, ele está te dando um recado que as suas misericórdias elas são infinitas. Porém, ainda sendo infinitas, um dia elas vão cessar. Porque nós vivemos no tempo da graça, mas um dia essa graça vai cessar. Retorna, Senhor, liberta a minha alma. Ó, salva-me por causa das tuas misericórdias. Reconheça as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Reconheça as misericórdias do Senhor que já se renovaram nessa tarde e nessa noite. Elas podem alcançar o seu pecado, a sua causa. Ela está pronta para te perdoar. 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No túmulo, quem te dará graças? Se você não alcançar as misericórdias de Deus no tempo de hoje, se você fala assim, não, eu vou fazer o que eu quero hoje para um dia me arrepender, quando daqui a alguns anos me arrepender, ou para daqui tanto tempo eu me voltar de verdade para o Senhor. Talvez você não tenha sido dessa forma, mas você tenha falado assim, não, mas eu quero conquistar primeiro as minhas coisas para depois focar no objetivo que Deus já falou ao meu coração para eu fazer. Você está no meio, está nesse mesmo meio. Nós devemos colocar o Senhor como a nossa primícia. A palavra fala que lá em Apocalipse que as primícias do Senhor elas vão subir aos céus. Mas sabe quem são essas primícias? Eu vou te falar. As primícias do Senhor, ou seja, os primeiros do Senhor, sabe quem são? São aqueles que colocam Deus como sua primícia. Ou seja, aqueles que colocam Deus e têm colocado Deus em primeiro lugar. Porque na morte não há lembrança de ti. No túmulo quem te dará graças? Nós temos que viver no hoje.
que o perdão ele foi preparado para o hoje, não para o amanhã. Amanhã não vai ter perdão. 6. Estou cansado do meu gemido, eu estou cansado da minha luta, porque toda noite faço a minha cama nadar, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Meu olho está consumido por causa da mágoa. Ele envelheceu por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós trabalhadores da iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor receberá a minha oração. Apartai-vos de mim, todos vós, trabalhadores da iniquidade. Uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falarem, mas que eu quero ressaltar aqui, é que você pode reparar que quando a palavra ela vai falar para um povo sobre iniquidade, falando que tal povo é iníquo, ele vai falar não de pessoas ímpias, porque é uma diferença entre ímpio e iníquo. Você vai ver quando fala de ímpio, impiedade, são aquelas pessoas que vivem no mundo e não reconhecem, por exemplo, Cristo, ou não reconhecem o nosso Deus, olhando para o Velho Testamento, né, como o seu único Deus, mas que vivem segundo o seu próprio entendimento. Enfim, são os ímpios, que vem de impiedade. Já iníquo, você vai ver que quando a palavra fala de iníquo, ele está falando de pessoas que são filhos. Uma profecia para o fim dos tempos é que vai falar assim: e por alma e pelo esfriar do coração iria aumentar a iniquidade no final dos tempos. Ou é o contrário? Por crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E sabe por quê? Porque os maus cada vez mais estão falando. E o pior das coisas não é que os maus eles estão crescendo, mas os bons eles estão diminuindo. Os bons eles não estão falando. Quando a palavra ela fala isso para nós, ela está falando assim. E porque aqueles que sabem da verdade não falam da verdade, aí por esse povo que é sal não salgar, por esse povo que é fogo não aquecer, o amor de muitos se esfriaria. E quando a palavra fala de iniquidade, ela está falando de pessoas que são filhos de Deus. Iniquidade é transgressão. Iniquidade é se desviar da vontade do Senhor. É fazer aquilo que Ele não te chamou para fazer. Isso é iniquidade. É se desviar. Então, como o rei Davi aqui está orando, apartai-vos de mim, todos vós trabalhadores da iniquidade. Se afaste de pessoas que eles são trabalhadores para iniquidade, que eles são pessoas que trabalham para perdição. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, eu estou fazendo tal coisa e eu estou certo nisso, Deus se agrada disso, mas na verdade Deus ele tem te chamado para outra coisa. Deus ele tem te chamado para fazer algo que você não tem feito. Ele já falou ao seu coração, mas você se desviou disso e está buscando outras coisas. A única obra perfeita, agradável para o Senhor é a obra segundo o seu chamado. É a obra segundo a fé que Ele colocou no nosso coração. Então se afasta de todas as pessoas que são iníquas, que falam que são de Deus, mas não têm cumprido a vontade de Deus. Que falam que são de Deus, te apresentam versículos, que falam um montão de coisas, mas você não vê nele um coração que arde pelas coisas do Senhor de verdade. Talvez é um teólogo, alguma pessoa que sabe muito, mas não tem vivido a vontade do Senhor. 9. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor receberá a minha oração. E para finalizar no 10, que todos os meus inimigos sejam envergonhados e dolorosamente perturbados. Que eles retornem e sejam envergonhados repentinamente. A palavra fala que o Senhor ele se rirá. Naquele grande dia, o Senhor ele se rirá, ele zombará de todos aqueles que não confiaram nele, que não acreditaram nele. E que um dia já zombaram dele. A palavra fala que o Senhor ele vai agir com justiça com todos. Comigo, com você e com todas as pessoas que nós conhecemos por aí. Desde os maus aos bons.
desde o iníquo ao justo. E se alguém te ofende, haja como Jesus: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas diante do meu coração eles já estão perdoados. Eu não me ofendo com aquilo que eles estão falando, eu não ofendo se eles estão contra mim. Mas eu dou graças a Deus, porque se me perseguem, se falam todo o mal contra mim, é porque eu estou na vontade do Senhor. E a palavra fala que quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós, quando vos perseguirem, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Glórias a Deus. Então, não se ire, mas mantenha seu coração limpo, porque a palavra fala que em Mateus 5:8, esse eu memorizei, hein? Fala assim, que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mantenha seu coração limpo, que ele é o canal de comunicação com Deus. É onde o Espírito Santo habita, que é no seu interior. E através dali, Deus ele fala através dele para você, e você fala através dele para o Senhor. Não deixe nada contaminar o seu coração, nem raiva, nem angústia, nem tristeza, nem dor, nem nada daquilo que é exterior. Não. Mas permaneça com ele limpo, porque através dele você verá a Deus. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e dolorosamente perturbados, que eles retornem e sejam envergonhados rapidamente. A vingança não é sua, mas a palavra também fala. O Senhor, ele fala. A vingança é minha. Isso é com Deus. De resto, nós devemos nos apresentar diante do nosso irmão, diante do nosso próximo, ainda que ele faça o mal contra nós, com o rosto formoso, com o coração alegre, sem nos ofender, mas levando o Evangelho que nós vivemos, que é o Evangelho da graça. Porque se de graça nós recebemos, mesmo sendo maus e mesmo ofendendo a Deus e pecando contra Ele, então de graça nós damos para o nosso próximo também. Amém? Te agradeço por estar aqui comigo. Na verdade, eu quero finalizar aqui com uma oração bem rápida. 30 minutinhos de vídeo, glórias a Deus. Ó Senhor, leva essa mensagem para outras pessoas, Deus. Faz com que a Tua graça, Senhor, esteja no título do vídeo, na thumbnail. Que a Tua graça, Senhor, esteja em todo o tempo, porque nós já sabemos que a Tua graça esteve conosco nessa leitura de Salmos aqui, Senhor. O Senhor falou conosco hoje. Portanto, fecha os seus olhinhos e vamos orar juntos nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nós rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. O Senhor, ó Jesus, é aquele que leva nossas orações ao Pai. E pelo Teu nome nós podemos todas as coisas aqui na terra. Pelo Teu nome nós temos autoridade, ó Deus. E nós sabemos, ó Senhor, que se nós concordarmos em algo aqui na terra, Senhor, nós ativamos isso aí no céu, Pai. Então, diante de toda a autoridade que o Senhor já nos deu, Pai, diante de toda a autoridade, Pai, que o diabo ele quer que nós não saibamos, ó Deus, nós decretamos, ó Senhor, no meu coração, Senhor, e no coração daquele que está aqui, Senhor, como testemunho, Pai, ouvindo, que a Tua graça, Senhor, e que a Tua misericórdia se faça sobre a vida de cada um aqui. Que o Teu propósito, ó Senhor, desça sobre a casa, Senhor, de quem ouve essa oração, Senhor, de quem ouve essa palavra. Que todo o Teu amor, Pai, esteja com ele. Que todo o escudo do Senhor permaneça nele. Que tudo coopere, Senhor, para o bem daqueles que Te amam, Senhor, e foram chamados segundo o Seu propósito. Nós nos colocamos aqui, Pai, diante do Senhor como servos humildes, como pessoas, ó Pai, que não têm força para prosseguir, Deus. Mas que pela Tua graça, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. E que pela Tua graça, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua força, nós podemos mudar de mente.
porque é pela renovação da nossa mente que nós somos transformados. Por isso, Senhor, transforma a nossa mente, Senhor. Transforma o nosso coração. Que não seja uma mera mudança, mas uma transformação que vai nos levar a caminhos onde nós não ainda caminhamos. Que vai nos levar, Senhor, a uma glória que nós ainda não experimentamos. Que vai nos levar, Senhor, a uma fé que nós ainda não vimos. Senhor, que os frutos do Espírito estejam conosco, Senhor. E que plenamente permaneça em nosso coração, Deus. A humildade, Senhor. A humildade de Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas e que o Senhor esteja conosco em mais uma manhã, em mais uma tarde, em mais uma noite, assim também em mais uma madrugada. Que o Senhor permaneça conosco, Senhor, em todo o tempo, em todo momento. Porque sem o Senhor nada nós podemos, Senhor. Desde já, o nosso muito obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Até o próximo vídeo. Graças a Deus que você esteve aqui até agora. E que o Senhor seja contigo. Falou.